Hi there, ninth graders, teachers, how are you? Hope everybody is fine. Como vocês estão aí, estudantes do nono ano, professores também? Espero que todos estejam muito bem. My name is João, I am your English teacher. Eu sou o João, seu professor de inglês. Welcome to another English class. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. I'm never alone here, eu nunca estou sozinho aqui. So, helping us turn this class into trilingual, nos ajudando aí a transformar essa aula em trilingüe, Portuguese, English and Libras, we have André. André, super thanks for being there. Muito obrigado por estar aí. And let's make everybody communicate, right? Vamos fazer todo mundo aí se comunicar. For those who can't see me, para aqueles que não conseguem me ver, I am a middle-aged man of median height. Eu sou um homem de meia idade e estatura mediana. I have brown hair and brown eyes. Eu tenho cabelos castanhos e olhos castanhos. I'm growing a beard. Tô deixando a barba crescer. It's totally white. Ela é completamente branca. And today I am wearing a dark blue shirt, uma camisa que é um azul bem escuro, blue jeans, calças jeans azuis, and black sneakers, tênis pretos. Right? So, let's get started with our class and the title is on the screen. Vamos começar com a nossa aula e o título está aí na tela para vocês. Opinion article. Can you write one? E aí, a gente está falando então de um artigo de opinião. Não é a primeira vez que a gente fala dele, a gente já vem falando dele por algumas aulas, né? E agora a gente vai chegar na parte do Can you write one? Você consegue escrever um artigo de opinião? Então, é o que a gente vai ver na aula de hoje e a proposta é essa, que você, depois com os seus colegas de sala e os seus professores e professoras na sala de aula, desenvolvam aí um artigo de opinião. Good? Well, always with a review, sempre com uma revisãozinha. Last class, we gathered the main ideas of a text by taking notes. Então, na aula passada, a gente juntou as ideias principais de um texto, tomando notas. Used arguments in English to express points of view. A gente usou argumentos aí na língua inglesa para expressar pontos de vista. And planned an opinion article. Então, na aula passada, a gente começou o planejamento de um artigo de opinião, que é o foco da nossa aula hoje, tentar escrever um. For this class you need, para esta aula você precisará de your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis, your booklet, a sua apostila, caderno do estudante, volume 2, right? Unit 6, lessons 3 and 4. Hoje a gente vai trabalhar a unidade 6, as lições 3 e 4. Se você não tem material ainda, QR Code está na tela para você, baixa, mas tudo que você vai precisar para a aula de hoje está aqui com a gente, então fica tranquilo. Yeah? Habilidades para os professores. Tem várias aí, professores, então tirem um print dessa tela, mas o importante também é o objeto do conhecimento nosso ali, que é recursos de argumentação. Já que a gente está trabalhando com um artigo de opinião, saber argumentar, né, e também na forma escrita, vai ser super importante para a aula de hoje. Já deu para dar um print, ótimo. So, by the end of this class, the students will be able to, ao final desta aula aqui, os estudantes serão capazes do quê? Gather the main ideas of a text by taking notes. Então, continuamos aí com essa estratégia de tomar notas para pegar as ideias principais de um texto. Use arguments in the English language to express points of view. Vamos usar argumentos na língua inglesa para expressar os pontos de vista. Use linking words to connect ideas. A gente vai usar as palavras de ligação, ou seja, os conectores para ligar as ideias. And the final task, a tarefa final, write an opinion article. Escrever aí um artigo de opinião. Good? Well, last class recap, a gente vai fazer uma recapitulação da última aula. O que aconteceu então na última aula para a gente poder chegar na aula de hoje? Last class, we read an opinion article by Dear Bay Haley wrote about why reading is a great hobby to have. Então a gente leu um artigo de opinião escrito por Dear Bay Haley wrote sobre por que a leitura é um hobby importante para se ter. We noticed that on the first paragraph, the author mentions personal information to introduce the topic. Então a gente notou aí que no primeiro parágrafo que a gente leu a aula passada, a autora menciona informação pessoal para apresentar o tópico. And that she also introduces her point of view on the topic. Ela também apresenta aí os pontos de vista dela sobre esse tópico. Então, o que vai ficar para você? Discuss with your classmates, está lá naquela caixinha amarela ali embaixo. Discuss with your classmates what are good tips to write an opinion paragraph.
quais são dicas boas aí para a gente escrever um parágrafo de opinião, né? Tomando como exemplo o parágrafo que nós lemos a aula passada. No momento da interação hoje a gente vai falar dessas dicas aí, então estejam preparados para marcar as dicas que são realmente boas para um artigo e um parágrafo de opinião. Legal? Well, we are going to start now with a reading and listening activity. A gente vai começar agora com uma atividade de leitura junto com o listening. Então, o que vai acontecer? Esse textinho que está aí na tela para vocês, numa caixinha azul, e ele está do lado do QR Code que aparece na apostila de vocês, lá na página 112. Então, caso você queira ouvir esse áudio novamente, é só apontar o seu celular para esse QR Code, que está aqui nos nossos slides, e também lá na sua apostila, lá no caderno do estudante, na página 112. Apontou o seu celular para ele, você vai ser direcionado para esse áudio, você pode ouvir quantas vezes você quiser, tá bom? Então a gente vai ouvir e vai ler isso que está escrito aí nessa caixinha azul. Então primeiro eu vou deixar vocês ouvirem, lendo, e depois eu vou ler e traduzir tudo que está aí. Legal? So, let's go. Listening time, hora de ouvir, and reading too, e ler também. I'm Adam. Today's lesson is about the paragraph. It's a writing lesson, and I want to show people what a paragraph is and how to construct one, what to do, what not to do, so you can write very clear, very tight paragraphs. Ok, really fast, right? Bem rapidinho aí, 15 segundinhos tem esse áudio para vocês, mas é tudo o que esse rapaz falou. O Adam, como ele se apresentou. Então eu vou ler agora o que ele falou para a gente, vou traduzir e vai anotando aí, porque eu vou sempre falar para vocês dos linking words que estão sendo usados. A gente vai falar dos conectores usados aí em cada um dos parágrafos, em tudo que a gente fizer hoje. Legal? Então, let's go. Vamos lá. Acompanhem aí a leitura e vão tomando nota. Okay? Que o objetivo da aula de hoje é justamente esse, né? Tomar nota no que a gente pode com relação a juntar as ideias principais. Então a gente tem aqui a palavrinha man, porque é um homem que está falando, e ele começa, I'm Adam. Eu sou o Adam. Today's lesson is about the paragraph. A lição de hoje é sobre o parágrafo. It's a writing lesson. É uma lição de escrita. And, aqui o nosso conector, e I want to show people what a paragraph is. Eu quero mostrar para as pessoas o que é um parágrafo. And, again, de novo, e how to construct one. Como construir um. What to do, o que fazer. What not to do, e o que não fazer. So that you can write very clear, para que você possa escrever parágrafos muito claros and very tight. E também muito coesos, ligadinhos ao outro. Right? Então, essa é a ideia de dicas para escrever um parágrafo que o Adam está passando para a gente. Tudo bem? Então, com esse texto aí como base para vocês, a gente vai responder a uma pergunta agora. Pergunta aparecendo na tela aqui para vocês. What is one of the teacher's goals? Qual é um dos objetivos do professor? Temos aí duas opções. Opção A, show students what a paragraph is, mostrar aos estudantes o que é um parágrafo. Opção B, show students how to write an opinion article, mostrar aos estudantes como escrever um artigo de opinião. Okay? Então, vai aparecer na sua tela um pop-up. Se não aparecer, não tem problema, você manda a resposta aqui via chat, tá bom? Já tem gente participando aqui, a Ingrid, o Victor, o Guilherme, o João. Ah, sou eu mesmo, que eu mandei o good afternoon para você. Falei João, tá ótimo, sou eu. Então, mandem aí A or B pop-up on the screen. Let's go! And we are back. Let me check your answers. Vamos ver o que vocês mandaram aqui para mim como resposta. Ok, alright. The majority, a maioria de vocês mandou para mim a letra A. Very good. Então,
Tá certo? O professor lá, a pessoa que está dando essa aula, ele quer mostrar para os estudantes o que é um parágrafo? Yes, that's right. Então a letra A é a correta e vocês mandaram super bem, porque a letra B está falando que ele quer mostrar aos estudantes como escrever um artigo de opinião. Não, ele vai começar a aula mostrando para todo mundo o que é um parágrafo. Right? Então, certinho. E agora sim, agora a gente vai ler um texto. E esse texto está na tela para vocês. Super pequenininho, não vai dar para ler do jeito que ele está aí, mas não tem problema. Eu ampliei, a gente vai ler parágrafo por parágrafo, tá bom? Então, o que a gente tem aí na instrução é Let's read the opinion article written by Brian Gilbert. Vamos ler o artigo de opinião escrito por Brian Gilbert, a contributing writer, ou seja, um colaborador, um escritor colaborador, on November 11, 2019. Então, ele escreveu isso no dia 11 de novembro de 2019. Later, we will choose the best title for it. Então, mais tarde, quando a gente terminar de ler esse texto todo, a gente vai escolher o melhor título para ele, ok? Então, a gente está lendo um texto, se vocês perceberem nessa imagem que está aí, a gente só tem o texto, e acima do texto tem um espaço para a gente colocar o título. Então, primeiro a gente vai ler o texto e depois a gente coloca o título. Tá bom? So, let's go paragraph by paragraph. Vamos lá, parágrafo por parágrafo. E antes do primeiro parágrafo tem uma learning tip, tem uma dica aí de aprendizado para vocês. Então, ó, learning tip, dica de aprendizado. Texts often contain implicit information. Textos geralmente contêm informação implícita. It is necessary for the reader to look at the text beyond the linguistic and or visual surface. Então, é necessário para o leitor olhar o texto além da superfície, ou seja, da superfície visual e linguística. Por isso que a gente tem o and, or aqui, o e ou, tá? Ou um ou outro. Thus, desta forma, desta maneira, it will be possible to expand the meaning of what is read. Então, será possível expandir o significado daquilo que é lido. Vamos começar a ler então o nosso first paragraph, o primeiro parágrafo. It is time for us to stop using the term fake news. Está na hora da gente parar de usar o termo fake news, ou notícia falsa. We should eliminate the phrase altogether from our vocabulary. Nós deveríamos eliminar a frase completamente de nosso vocabulário. Because, mais um conector aqui, ó. Porque it is problematic and does a disservice to journalists. Porque é problemático e, ó, mais um conector aqui unindo ideias semelhantes. Faz um desserviço aos jornalistas. Legal. Então, ó, esse é o primeiro parágrafo. Lembra? A gente leu um parágrafo também na aula passada que era apresentando o tópico para a gente. Aqui, o autor fez a mesma coisa. Ele acabou de apresentar o tópico para a gente, que é para falar aí de fake news. E o que a gente tem que fazer com essa fake news? Eliminar do nosso vocabulário. Porque, de acordo com ele ali, é um desserviço, ou seja, não ajuda em nada aos jornalistas. Legal? Vamos ver o que ele escreveu agora no segundo parágrafo. Tá aí pra gente, ó. The second paragraph. O segundo parágrafo. The term fake news became popular during the 2016 election. O termo fake news, notícia falsa, se tornou popular durante a eleição de 2016, when President Donald Trump started using the term to discredit his political opponents, journalists, specific media and publications. Então, quando o presidente Donald Trump começou a usar o termo para desacreditar os oponentes políticos, os jornalistas, a mídia específica e também as publicações. Então aqui a gente tem o and de novo juntando todas as informações, né? Eu tenho as vírgulas, opponents, vírgula, journalists, vírgula e depois and para juntar com publications. Trump will continue to use the term. Então o Trump vai continuar usando o termo. Mas, it's important for the rest of us to stop using it. É importante para o resto de nós parar de usá-lo. Because it only helps his rhetoric.
porque isso apenas auxilia a oratória dele. Dele quem? Esse his aqui está se referindo ao presidente que ele mencionou, o Donald Trump. Okay? Então, a gente deve parar, de acordo com o autor do texto, porque isso apenas auxilia a oratória do presidente, que vai continuar usando esse termo. Okay? Vamos lá para o terceiro parágrafo e a gente vai entender um pouquinho melhor a opinião do autor que está escrevendo. The third paragraph. O terceiro parágrafo. It's annoying hearing it. É disturbing, né? É irritante ouvir isso. It's a lazy way to discredit news organizations. Então, é um jeito preguiçoso de fazer as pessoas não acreditarem nas organizações de notícias. Ou reporters. Said Chris Steiner, disse Chris Steiner, a journalism student, um estudante de jornalismo. Just because a story is negative or critical of you, it doesn't make it false. Só porque a história é negativa ou critica você, não significa que ela seja falsa. Então, chamar aí uma história de fake news, de acordo aí com o autor, não é um termo legal. Good? Estou insistindo bastante nessa tradução porque depois a gente vai responder uma perguntinha sobre isso. Bom? The fourth paragraph. E agora o quarto parágrafo, que é o último que a gente vai ler lá do texto. Okay? The fourth paragraph. It's important for media consumers to hear all sides and voices to get a full understanding of an issue. Então, é importante para os consumidores da mídia que eles ouçam todos os lados e todas as vozes para compreender completamente o assunto. Someone's personal political belief that an entire media organization is fake news without any evidence. Então, a opinião política pessoal de alguém, né, essa crença de alguém que uma organização de mídia inteira é uma notícia falsa sem nenhuma evidência, que é o que ele falou aqui, né? Without any evidence, sem nenhuma evidência, should have no place in democracy. Não deveria ter lugar algum na democracia. Right? Então, ó, lemos aí todos os parágrafos desse artigo de opinião. E agora a gente vai para a nossa perguntinha para ver se você entendeu direitinho. Então, the best title is, qual que é o melhor título para o nosso artigo de opinião? Isso que a gente acabou de ler. Choose the best title to the opinion article. Escolha o melhor título para o artigo de opinião. Opção A. Tips to avoid fake news. Dicas para evitar notícias falsas. B. Fake news needs to retire. Então, o termo notícias falsas deve se aposentar. And C. The power of fake news. O poder da notícia falsa. Pop up on the screen, A, B or C, you choose. Let's check your answers. Estamos de volta, vamos verificar a sua resposta. Então, a maioria colocou aqui para mim, Fake News Needs to Retire. E exatamente o título correto, né? O tempo inteiro ele está falando no artigo que é para a gente parar de usar o termo fake news. Então, mandaram super bem aí essa resposta. Joia? Então, até esse momento da aula nós vimos algumas coisas aqui, falamos do parágrafo que lemos na aula passada, lemos o nosso texto também e falamos de informação implícita. No momento de interação, daqui a pouquinho, a gente vai falar aí das sugestões. Vamos ver o vocabulário e também o nosso outcome, que é o resultado. Semana que vem é semana 6, semana de estudo intensivo. Então, a gente vai estar aqui com uma aula para poder auxiliá-los. So, see you in 5 seconds. Não sai da sala não. E não se esqueçam de avaliar a nossa aula que está aí na tela para vocês. Bye bye, everybody.